Olá, eu sou a Eri, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós falaremos de uma creepypasta sobre stalking, que é um tema que eu andei pesquisando e a galera gosta bastante. Então já deixa o seu like, comentário, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, atenção aí ao que você estiver fazendo. Peguem seus crochês, suas atividades. Vamos para a creepypasta. Ah, e atenção, esse vídeo tem um formato diferente. No final, eu vou teorizar algumas coisas sobre essa creepypasta, tá bom? Alguns comentários adicionais, também teorias da conspiração sobre ela, porque ela é muito interessante. Eu achei ela no Reddit, no fórum No Sleep, tá bom? Então, é isso. Eu não sei como pará-lo. Tô escrevendo isso porque não sei mais o que fazer. Tô exausta. Não consigo mais pensar direito. Sou estudante internacional. Não vou dizer meu nome e nem em que país eu resido, porque já me sinto insegura. Mas minha família está a milhares de quilômetros de distância e não tenho amigos próximos, especialmente agora. A maioria dos meus dias são só aulas, biblioteca e depois volta para o meu quarto. Em março deste ano, dei match com um cara em um aplicativo de namoro. Ele parecia muito legal no começo, bem insistente, mas engraçado. Eu tava tão sozinha aqui, só queria conversar com alguém. Depois de uma semana ou mais, dei meu Instagram para ele. E esse foi o meu erro. No começo era tudo casual. Ele curtia minhas fotos, sempre me dizendo o quão inteligente eu era e como eu era bonita. Me lisonjeava muito, principalmente porque tem sido tão difícil fazer amizade com alguém aqui. Sempre tive essa sensação de ser de outro mundo nesse país. Ele mandava memes e coisas aleatórias. O tipo de coisa que pessoas normais fazem quando estão conversando, eu acho. Aí ele começou a pedir pra gente se encontrar. E tava realmente insistindo nisso. Mas era bem na época das minhas provas, então falei que tava ocupada. E talvez a gente pudesse marcar um encontro depois. Mas ele continuou insistindo. Começou a me ligar pelo Instagram e mandando pontos de interrogação quando eu não respondia. Depois começou a mandar um monte de nudes. Falei pra ele parar, ele tava agindo como um esquisitão. E ele respondeu: Não me enche o saco, sua vaca. Bloqueei ele na hora. No dia seguinte, recebi mensagens de uma conta nova. As mesmas fotos, o mesmo tom. Bloqueei essa também. Aí surgiu outra e outra. Era infinito. Eu bloqueava uma e em questão de minutos, outra me mandava mensagem. Aí ele começou a repostar minhas próprias fotos nessas contas com legendas do tipo: A universitária que é uma fácil. Alguns dos meus colegas de classe até viram, porque ele tava marcando todo mundo. E eu tava ficando louca. E aí foi o momento em que eu realmente entrei em pânico. Eu continuava recebendo fotos minhas no ponto de ônibus, literalmente naquele mesmo dia. Depois, outra na minha biblioteca da faculdade. Entendi que não era só mais uma brincadeira a mais. Eu tava entrando em pânico. Então fui direto na polícia pela primeira vez. O policial foi paciente com tudo, o que honestamente mais me irritou. Ele olhou as minhas capturas de tela, os nomes de usuários das contas, o chat do aplicativo de namoro. Ele explicou que era perseguição e assédio, e disse que ia registrar. Mandou eu continuar documentando tudo e até sugeriu que eu pedisse uma ordem de proteção. O problema era que eles não conseguiam identificar o cara. Contas descartáveis, números de aplicativo, sem nome, sem endereço. Até as fotos do aplicativo de namoro pareciam ter sido tiradas da internet. Me senti tão burra naquele momento. Quase chorei enquanto ele falava. Sem algo concreto, não tinha nada que eles pudessem fazer. Ele me disse para ligar se eu me sentisse insegura no momento. Eles mandariam alguém. Sair com um número de caso e parecia um pedaço de papel contra um furacão. Por semanas continuei salvando tudo, todas as contas, todos os números, registros de chamadas, capturas de tela, mas as mensagens continuavam chegando. De alguma forma, ele conseguiu meu número novo. Mensagens tipo: Ah, que jaqueta fofa! Logo depois que eu saía da aula. Ligações à noite de números diferentes.
Se eu atendesse, era só a respiração. Uma vez, um sussurro do meu nome. Voltei na polícia de novo. Dessa vez eu tava gritando e chorando, porque por semanas eu só fui afundando mais na loucura. Eles atualizaram o relatório. Me disseram que iam encaminhar para a divisão de crimes cibernéticos ou algo assim. Disseram que iam solicitar rondas perto do meu dormitório. Não me ajudou a dormir. Em maio, eu estava reprovando nas matérias. Não conseguia me concentrar. Cada notificação no meu celular me dava ânsia. Parei de falar com as pessoas. Não queria contar para os meus pais porque sabia que eles iam me mandar de volta para casa. E essa era a faculdade dos meus sonhos. Eu simplesmente não podia estragar tudo assim. Me sentia completamente sozinha, mas ao mesmo tempo tão constantemente observada. Em junho, eu quebrei. Me mudei do dormitório para um apartamento pequeno, individual, mais longe. Falei para a administração que era por motivos de segurança e eles agilizaram. Joguei meu celular fora e comprei um usado em algum marketplace. Chip novo, número novo. Apaguei todas as contas. Parei de usar as redes sociais completamente. Mudei minhas rotas para a faculdade. Usei roupas diferentes. Mantive a cabeça baixa sob o capuz. E por meses, funcionou. E houve silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem contas novas. Pensei que talvez eu estivesse livre. Anteontem à noite, isso acabou. Acordei com um barulho por volta de 1 da manhã. Meu celular novo estava na mesinha de cabeceira. Tela acesa, já aberto na galeria. Havia centenas de fotos. Todas minhas. Não eram selfies, não eram capturas de telas. Era fotos de verdade. Eu no ponto de ônibus com meus fones de ouvido, comprando mantimentos, sentada na lavanderia lendo. Roupas diferentes, dias diferentes, algumas de semanas atrás. Todas tiradas de fora. De uma esquina, de uma porta ou através de uma janela. Sem selfies, sem fotos de dentro. Só eu seguindo minha vida como se alguém estivesse me seguindo todos os dias com uma câmera. Fiquei olhando até meus olhos embaçarem de lágrimas. Meu peito parecia oco. Não me lembro de ter decidido me mudar, mas de repente eu já estava de pé, jogando o celular na parede. A tela rachou toda. Joguei numa sacola de lixo e carreguei até uma lixeira na rua. Eu estava tremendo tanto que achei que meus joelhos iam ceder. Na manhã seguinte, fui direto na polícia de novo. Contei tudo para o policial. Sobre a pasta escondida, as fotos, como eu tinha jogado o celular fora. Ele pediu o aparelho e eu disse que entrei em pânico e me livrei dele. Achei que ele ia ficar bravo, mas ele só suspirou e disse que isso dificultava a análise. Ele ainda fez o relatório completo, anotou tudo. Disse que ia encaminhar para a unidade cibernética e solicitar verificações adicionais das câmeras de segurança. Perguntou sobre meu apartamento novo, anotou o nome do prédio, o número do meu apartamento, perguntou sobre minha rotina, quando eu costumava sair para a faculdade, quando eu voltava e assim por diante, para que a patrulha pudesse programar suas verificações. Ele foi tão calmo com tudo isso. Até me disse para não me sentir mal por ter quebrado o celular, que o pânico era normal. Quando eu estava saindo, ele perguntou se a administração tinha me dado chaves extras. E eu disse que sim. Ele disse que se eu quisesse que as patrulhas fizessem verificações enquanto eu estivesse nas aulas, eu poderia deixar a chave extra na delegacia. Então eu fiz. Saí me sentindo um pouco mais leve, como se talvez eu não tivesse completamente sozinha. Essa noite tranquei minha porta, verifiquei as janelas 2 vezes e deixei as luzes acesas, só para me sentir mais segura. Arrastei a cadeira e coloquei embaixo da maçaneta. Não consegui dormir. Meu corpo estava vibrando de adrenalina. Mas em algum momento depois da meia-noite, o cansaço finalmente me derrubou. Então, eu acordei com um som, um barulho, na minha mesinha de cabeceira. O mesmo celular, tela rachada, aberto na galeria, a mesma pasta e no final uma foto nova. Eu, dormindo, tirada do canto do meu quarto. Deixei cair. Minhas mãos não paravam de tremer. Verifiquei as fechaduras de novo. Perfeito! Verifiquei as janelas trancadas. E então meu estômago caiu. A cadeira não estava mais na porta. Estava de volta perto da mesa. Exatamente onde estava antes de movê-la.
Então eu sonhei que. Ou então alguém a colocou de volta. Não sei o que está acontecendo. Não sei se estou perdendo a cabeça. Antes eram só fotos de fora. Agora é dentro do meu quarto. Liguei para a polícia. Não consegui pensar em mais nada. Mas assim que desliguei, o pensamento me atingiu. As únicas pessoas que sabem onde eu moro são a administração e o policial. E ele tem minhas chaves extras. O celular tocou de novo. Eu não queria olhar. Eu sei o que está lá. Então a batida começou, lenta e pesada. Uma voz do outro lado. É só a polícia. Abra a porta. Mas eu não sei se eu devo abrir a porta. Tá, vamos lá. Vamos para as primeiras teorias, né? De quem é o verdadeiro perseguidor. Primeiro, eu achei que seria o policial, que pra mim é a teoria principal, né? E as pistas, eu botei que ele é a única figura constante, né, na mudança da vida da protagonista. Ele pediu as chaves extras, fez questão de saber os horários e se mostrou calmo demais conforme ela estava angustiada, né? Pedindo que ela registrasse tudo, mas sem apresentar o progresso. E a motivação dele, a obsessão, usando como desculpa, né, isso para se aproximar, e acesso facilitado às informações pessoais dela, né, por ele ser policial. Essa é a teoria mais coerente que eu consegui, né. Segundo perseguidor que eu poderia achar é o administrador do dormitório. É a primeira coisa, né, a primeira pista foi, antes da mudança, a administração sabia que ela era vulnerável e agilizou muito a mudança, a realocação. E também eles tinham acessos, né? O administrador tinha o acesso às chaves extras. E a mudança pode ter sido manipulada para isolar a protagonista ainda mais. E a motivação dele pode ter sido acesso ao diário dos alunos, a oportunidade de vigilância e o interesse doentio disfarçado de auxílio. É menos provável. Desculpa, bati no microfone. É menos provável do que a do policial, mas mesmo assim, ainda é uma teoria. Terceiro é o cara do aplicativo, que seria o invasor original, né? A pista que ele tinha as informações iniciais, o nome, a rotina básica, as redes sociais. E a escalada começou com ele, né? Por eles terem se conhecido, terem dado match aí no aplicativo. E a motivação possível, vingança pela rejeição e obsessão crescente que evoluiu para uma perseguição física. Quarto, nós temos a paranoia da própria protagonista, que eu acho mais menos provável, mas mesmo assim eu coloquei, tá? Que transformaria mais num terror psicológico interno. Mas ela relata estresse extremo, insônia, notas caindo, isolamento social. Então, pode ser que isso tudo tenha levado a essa paranoia, né? As cadeiras mudando de lugar, lembranças fragmentadas. Ah, eu não lembro de ter decidido me mudar. Pode ser que, né, ela só estivesse vendo ali as coisas no celular dela por pura paranoia e que elas realmente não existissem. E tem também a conspiração, né, do policial com o perseguidor original, que o perseguidor vai criar essa situação de medo e o policial aproveita para ganhar confiança e assumir o controle para se passar, né, pelo protetor. Isso seria muito mais sinistro do que a minha primeira teoria e deixa aí para o público, né, essa dúvida. Mas eu acho pouco provável que seria tão sinistro assim, mas se tratando de uma pasta do Reddit, nem tanto, né? E, enfim, essas foram as teorias. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam mais uma vez do like, comentário e de se inscrever no canal. E não esqueça de seguir a playlist se você estiver me assistindo pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima.